Começar a gravar. Então, esse mantra que nós entoamos agora, ele é um mantra onde eu, no meu estado de como ser humano, eu permito me abrir para o conhecimento e peço para que tudo que está acima de mim, que é superior ao conhecimento, se abra e permita que eu entenda o que eu preciso entender. Então, quando a gente estuda Vedanta, a primeira pergunta que um professor vai fazer é: por que que você está querendo entender sobre você? Qual que é a dor interna que está mexendo contigo, que você está querendo se buscar? É o quê? É entender por que que você está tentando ser feliz e não consegue o tempo todo? É você sentir que dentro está vazio e você já tentou um monte de coisas e você ainda não supriu essa felicidade? E já percebeu que essa felicidade ela não é contínua? Então, por que que o buscador, que a gente chama esse buscador de mumukshu? Então, o mumukshu somos nós. Somos os buscadores de tentar entender por que que eu sofro, mas eu não quero mais sofrer. Então, o Vedanta, ele vem não como uma verdade absoluta, tá? Eu gostaria muito que vocês entendessem isso, que da mesma forma que, né, eu e Flá, por exemplo, quando a gente fez o curso de Reiki, provavelmente a gente achou que aquilo era o master das galáxias, né? Que era a cura de tudo. Mas depois a gente foi caminhando, opa, peraí, tem isso daqui, que fala um pouquinho mais ao que eu estou querendo entender sobre mim, que vai além. Então, o Vedanta, ele é como se fosse a base de todo o conhecimento que a gente tem no mundo. Tanto que, se você pegar todos os textos, que são mais de 70 livros, né? Hoje a gente tem em livro isso, que são mais de 70 textos, se você vai pegar, opa, peraí, isso aqui está escrito na Bíblia também. Opa, peraí, ritual? Mas a gente faz ritual na Umbanda também. Então, o que o índio fala, usa como, por exemplo, a ayahuasca, o rapé, o próprio Vedanta, em algumas situações, fala que também é usado como um modo de você acessar acima, acessar uma consciência que a gente não consegue acessar. Ele é um amplificador de uma meditação, é como se ele potencializasse uma meditação. Então, tudo que a gente tem hoje no mundo tem uma origem que é a base, que é o Vedanta, né? Só que eu demorei um pouquinho para descobrir sobre isso. E tá tudo bem, a gente vai levando o tempo que a gente precisa para entender. Obviamente que quem estuda Vedanta não é a primeira vida que está estudando. Os professores sempre falam. Se você está aqui hoje, não é a primeira vez que você está querendo buscar sobre você. Vem aqui, ó, de muito tempo. Por quê? Porque só busca conhecimento quem não passa necessidade. Né, quem fez a mentoria, lembra da escala de Maslow, que a primeira coisa que a gente busca é a segurança? A primeira coisa que eu, ser humano, busco, que é a grande maioria da população mundial, é eu não quero passar fome amanhã. Então, eu preciso trabalhar porque eu não tenho o que dar para o meu filho comer amanhã. Você acha que essa pessoa vai estar aqui quarta-feira, 19 horas, buscando sobre autoconhecimento? Vedanta, uma guria, né, que, sei lá, tem 30 e tantos anos, vai falar sobre eu, o todo, o divino? Não vai. Então, qual que é a segunda busca do ser humano, que está escrito dentro do Tattva Buda também? É o prazer. Aí eu vou lá, sair dessa camada da segurança, não preciso mais, não passo mais fome, não passo mais necessidade. Agora eu vou aproveitar a vida. Vou viajar, vou curtir, vou comprar, vou fazer tudo que o meu trabalho, o meu dinheiro me proporciona. Só que tenta se perceber. A gente passa por essas fases na nossa vida. Às vezes não a primeira fase, que é a fase da segurança. Podemos até passar, depende da pessoa. Mas a segunda fase,
Todos nós já tivemos aquela fase de curtir, sabe? Curtir a vida doidado, como se amanhã não existisse. É isso. A busca é só pelo prazer. E a gente sabe que se a pessoa, grande massa da população mundial não está trabalhando para se sustentar, eles estão numa segunda camada, que é a camada do prazer, que é a busca incessante por satisfazer uma felicidade que nunca é suprida por coisas. Mas é a experiência que tem que passar. Depois, eu já entendo que, cara, eu já vivi tanto, já viajei tanto, já comprei, já comi, já conheci lugares que eu queria, tenho uma família, tenho tudo o que eu queria, tenho um filho, mas eu ainda não estou feliz. Então, aí começa a despertar o inconsciente. Porque o consciente, ele está aqui no mundo. Lembra do véu que eu falei? Ele ainda está em Maya. Ele ainda está com o véu de Maia, da ilusão. Agora, eu começo, então, a querer buscar por mim. E aí é o autoconhecimento que as pessoas começam a buscar. Então, só busca conhecimento e autoconhecimento quem está. Não falo de um nível, não falo sobre nível, não falo sobre você ser melhor que o outro, não é isso. É uma pessoa que cansou de sofrer. É uma pessoa que está esgotada da vida que ela vem levado, e a vida com que ela vem levado não supre o que ela achou que supriria. Então, essa pessoa, que é o Mumukshu, que somos nós, somos os buscadores, ele quer entender: existe um meio de eu ser feliz o tempo todo? E aí vem o Vedanta e fala: sim, existe, mas são passos que você tem que fazer para você entender a real felicidade da vida. Então, assim, ó, eu vou compartilhar uma telinha aqui com vocês, porque eu sou muito da apresentação, porque eu sou uma pessoa visual. E deixa eu só fechar essa tela aqui, que senão eu não consigo. Ah, foi. Então, a gente vai fazer um satsanga, né? Como vocês sabem, eu ainda não posso ser uma professora de Vedanta, porque são 8 anos estudando. Eu ainda estou no terceiro ano, falta um tempinho aí, mas eu posso fazer satsanga. Então, o satsanga é o quê? Eu apresentar um texto que eu já estudei mais de 2 vezes, pelo menos, e a gente conversar sobre isso e mostrar qual é a realidade do eu, tá? Então, como eu falei ali no início, o Tatu Boda, que é o texto que a gente vai estudar, ele é um texto fácil, simples e muito, é como se ele resumisse num livro só quem sou eu. Depois ele vai esmiuçando. Só que para a gente entender o Tatu Boda, a gente precisa entender quem foi o autor do Tatu Boda. Então, lá no início, nos primórdios dos tempos, né, os primeiros homens eles eram muito conectados com a natureza, né? Não era igual nós. A gente vai ali, acha que um final de semana na praia ou um final de semana no campo, em retiro, a gente se conectou. Não, tem que ser além. A gente tem que ter essa busca da conexão com a natureza todos os dias. Tanto que a gente traz plantinha para dentro de casa. Por quê? Por que que a gente não coloca só um concreto e a gente quer ter a terra perto de nós? Por que que a gente toma chá? Por que que a gente, quando vai lá, e o brasileiro é muito disso, né? Quando a gente quer passar o ano novo da melhor forma, a gente vai lá e pula uma ondinha, ou toma um banho de mar, ou faz o teu ritual. Não precisa ser só na praia, porque a gente está tentando buscar essa conexão que lá no íntimo é a nossa natureza. Mas, por vivermos nos dias de hoje, que a gente chama de Kali Yuga, que é a era mais trevas, digamos, a gente, é, a gente precisa desses meios, né, para se conectar. Então, foi um grande mestre, né? Eu acabei esquecendo o nome dele agora, daqui a pouco vem.
mas ele foi o grande propagador do Vedanta. Eles são os grandes rishis. Rishis são os grandes mestres que propagavam o conhecimento, que a gente chama de parampara. Então, parampara é uma palavra em sânscrito, que é o mestre passa para o discípulo. Então, o professor passa para o aluno. Só que isso só funciona, a tradição védica só está viva até hoje porque ninguém pegou a tradição e falou assim: ah, baseado no que eu vivi na minha vida, é isso aqui que acontece. Não, o Vedanta, ele é diferente. Ele é assim: isso aqui foi que o meu professor me passou, e é isso aqui que eu vou passar para o meu aluno. A gente não pode distorcer. Quando a gente distorce, a gente cai no ego. Então, por isso que hoje você ser um professor de Vedanta leva tanto tempo, porque você tem que primeiro reduzir esse ego espiritual, sabe? De que eu sou, desculpa, vai ficar gravado, mas eu sou fodona e eu sei a verdade, então eu vou passar para os meus alunos o modo como eu sei. Inventei um novo tipo de Vedanta, pessoal. Comprem de mim. Por isso que o Vedanta ele só funciona de verdade quando ele é passado na íntegra, né? Então ela é uma tradição de conhecimento, que é o que os indígenas passam, né? Os indígenas eles passam para os filhos uma tradição. E é a mesma coisa que a gente passa em casa também. Só que tem um grande problema do ocidental. O ocidental quer inventar coisa o tempo todo. Ele não vive a, não é conhecimento, ele não vive a tradição. Ele quer o tempo todo inventar. Inventei um novo método de yoga. Façam porque agora vai ser a cura que todo mundo precisa. Inventei uma nova fórmula mágica. É isso que o Ocidente tem que, talvez, aprender com o Oriente, a ser tradicionalista, não engessado, mas viver uma tradição. É bonito viver uma tradição, né? Tenta imaginar você sabendo das histórias das tuas avós, das tuas bisavós. É gostoso de aprender sobre a tua tradição de vida e entender talvez que a tua avó era a tua bisavó, tataravó era parecida com você. Então, por tradição, a gente esqueceu disso, né? Hoje a gente quer viver Natal e Ano Novo longe da família. E eu não tô falando de vocês, tô falando de mim também, tá? Não é só vocês. A gente quer ficar longe, a gente quer se isolar. Mas na verdade a tradição é eu encarar o meu pai e a minha mãe de frente e enxergar que eles não têm culpa de quem eu sou, amá-los como eles são e entender que eu sou parte dessa tradição familiar que eu escolhi para vir também. Então, o Vedanta, ele fala sobre tudo, né? E por que que eu me encantei tanto? Vou falar um pouquinho de mim só para vocês entenderem. Porque conforme eu fui buscando esse caminho do autoconhecimento, e principalmente quando eu fiz o curso de constelação familiar, eu falei, caraca, tudo que a constelação familiar fala, o Vedanta já falava. Aí eu fiquei pensando, para que que eu fui fazer o curso de constelação, né? Era só ter feito Vedanta. Mas por que isso? Porque Vedanta fala sobre o conhecimento do eu, que é o pai, que é a mãe, que é a busca de você e do mundo e por que que tu escolheu vir para a Terra. Sempre quando a gente quer uma transformação, a gente precisa disso aqui, ó, conhecimento. Porque se eu viver querendo transformação apenas com ação, vou lá e faço, vou lá e testo, vou lá e tento, não tem um conhecimento, um embasamento por detrás, eu tô só na ação. Então é aquela pessoa que faz, mas nunca sai do lugar. Abre um novo negócio, mas fale. Abre um outro, mas fale. Vive mudando de coisa. Então, quem sou eu de verdade para entender o caminho que eu quero seguir de verdade também? Então, o Vedanta
Ele é uma aula mais curta hoje, tá? Não, eu sei que tem bastante coisa escrita, mas a gente vai no flow aqui. Então eu só uso isso para não divagar também, tá? Porque eu divago muito. Então, os Vedas, né, que é esse corpo de conhecimento, ele é dividido em duas fases. Então, o Veda é o conhecimento. Vedanta é como se fosse o final dos Vedas. E por que final dos Vedas, Adri? Significa que alguém foi lá e o final é a única coisa que importa? Não, porque os Vedas é uma coisa muito difícil de entender. E os Vedas, eles só eram estudados lá no Himalaia, lá nos ashrams, lá nos monges, lá no Tibete, lá dentro da Índia, e só estudava quem se dedicava a isso para a vida. Tanto que daí, esse carinha aqui, Chankra, né, e os Chankracharya, que eram os alunos de Chankra, eles começaram a propagar o conhecimento além. Vamos sair daqui do ashram, vamos sair daqui desse lugar onde a gente está e vamos levar isso aqui para o mundo. Então, essa linhagem que vem é o Parampará. Começou lá há 10 mil anos atrás, que se tem data, foi para Chankracharya, depois foi para o Papovan, esqueci o nome dele também, Swami Dayananda, que é a linhagem de estudo que eu sigo, a professora Glória, que eu vou mencionar ela bastante, né, que tem várias coisas, tanto que o livro que a gente estuda é da professora Glória. Ela, olha só que loucura. A professora Glória, ela se encantou com uma palestra do professor Swami Dayananda. Foi uma palestra que teve no Rio. E ela falou: Caraca, é isso, é isso, a vida é isso. Ela passou 2 meses de navio, porque não tinha passagem aérea para a Índia naquela época. Ela e o marido passaram 2 meses de navio para ir até ele para receber o conhecimento. Ela ficou por anos lá, foi aluna, e aí depois ela começou a traduzir os livros do Swami Dayananda. E aí o Jonas, que é o professor que eu estudo hoje, ele é aluno da professora Glória, né? E todos eles seguem a mesma linhagem, tá? Então, os Vedas, o corpo todo, viu como eu divago? Shankara foi quem falou assim: os Vedas é muito grande. Então, como é que eu vou passar esse conhecimento para as pessoas? As pessoas vão ter que passar a vida inteira estudando, e não é esse o objetivo. Então, vários mestres, vários gurus, que a gente chama também, eles pegaram partes importantes dentro desse corpo de conhecimento e que se dá o Vedanta. Veda é verdade e Anta é final. Então, é o final dos Vedas, tá? E esses Vedas é dividido em duas partes: ação. E o que que é ação? Mantra, ritual, o que a gente faz lá no yoga, postura, asana, é o yoga, é o Veda da ação. Por que que eu preciso fazer na asana? Para ficar com shape definido? Para queimar, purificar os poros? Não. Eu preciso de asana para ter, além de uma longevidade do meu corpo, eu cuidar das purificações do corpo, eu aprender a respirar e para eu ter um alongamento do corpo, né, essa mobilidade, para que eu consiga sentar em alguma postura, entrar em meditação e não ficar com dor no pé, e não ficar com o pé formigando, e não ficar assim, e assim, e assim, e mudar de postura o tempo todo. Então a gente faz asana, a queima, né? A queima até das toxinas também se dá pelo asana para isso. Então ele é talvez 10% do que é um yoga de verdade. E quando eu falo yoga, Vedanta é yoga, tá? Yoga é Vedanta e Vedanta é yoga. É a mesma coisa.
E aí a gente faz mantra, mantra que foi o que a gente fez agora. Ou seja, é uma ação, não é uma coisa que eu internalizei e estou pensando sobre. Ritual, que a gente chama de puja ou puja. Isso daqui são fases que a gente vai passando dentro do estudo de Vedanta para aprender. A gente ocidental, nós ocidentais, a gente começa por aqui. Então, o meu professor falou isso, tá? E não é uma ofensa, mas é um modo da gente entender como que acontece o processo de compreensão dentro do yoga. Então, uma pessoa que só faz asana, ela só quer fazer invertida, ela só quer fazer postura, ela não quer saber de mantra, ritual para ela é uma coisa muito doida, ela não se conecta, ela acha o pessoal muito doido, os Hare Krishna, então ela passa longe, porque só querem me vender o livrinho. Então, essa pessoa que está só focada no asana é como se fosse um berçário, sabe? O maternal. E é necessário. A gente tem que passar pelo maternal para a gente ir para a primeira série, para a gente ir para a segunda, para ir para as próximas séries. Então, é um processo de evolução que todo mundo passou e todo mundo vai passar. Tem pessoas que vão estar só conectadas na vida com o asana? Sim, e tá tudo bem, porque a gente também já passou. Agora, poxa, postura só não está sendo suficiente. Eu queria entender um pouquinho mais. Por que que é o Om? Por que que a gente fala o Om, que é o mantra universal? Por que que a gente entoa mantra? E por que que quando a gente escuta um mantra, você sente o teu corpo todo arrepiar? Tem alguma coisa aí. Por que que quando eu passo por um ritual e vejo aquele ritual, aquilo me conecta? Então a gente vai começar a aguçar os outros sentidos que não só são o físico. A gente começa a trabalhar os cinco sentidos de uma forma geral. E a outra parte dos Vedas é o conhecimento. Então, o conhecimento que a gente vai estar estudando são chamados de Upanishads. É a Bhagavad Gita, que eu falo muito, né? Às vezes na aula de yoga a gente fala sobre a Gita, o Brahma Sutra e o Prakarana Grantha. São textos que são as Upanishads, se eu não me engano, posso estar bem errada, tá? São 16 títulos de Upanishads. E são vários textos dentro desses 16. Então é muito conteúdo. E aí por isso que se fala, quem estudou Vedanta não é a primeira vez, porque a gente não consegue em uma vida estudar todos os textos. O texto mais pesado que eu conheço, tá? Esse daqui eu desconheço, confesso. E vários Upanishads eu também nunca nem vi ainda. O Brahma Sutra é a conversa com o próprio divino. Então, é uma conexão. Brahma é o todo. Brahma é o Deus, é o todo, é tudo. E Sutra é o conhecimento, é a linhagem. Então, é como se fosse o próprio Deus escrevendo e falando com você que ele é você. Só que para a gente chegar no Brahma Sutra, eu preciso passar por algumas fases, porque por mais que a gente tenha escutado já, você é o próprio Deus. A gente já escutou isso, certo? Todo mundo aqui provavelmente já escutou. Você é o divino, você é parte do divino, a gente também já escutou isso. Mas se eu sou, por que que eu ainda não me sinto parte? Por que que ainda parece que é uma coisa muito distante? Por isso que ele é um dos textos ele é estudado mais para o final, quando você já entendeu um pouco melhor sobre, um pouco não, bastante sobre quem é você, tá? E como que se estuda Vedanta? Provavelmente foi o que aconteceu com todos nós. A gente escuta o ensinamento. Escutei o professor Jonas falar. Escutei alguém falar sobre Vedanta, a professora Glória, ou tantos outros professores que a gente já viu na internet. E, poxa, o que eu ouvi fez muito sentido. Parece que é isso. Então, o que eu escutei, eu refleti e eu senti. Fez sentido.
quando a gente estuda Vedanta, a gente não discute do tipo, professor, mas será que não é outra coisa? Não, porque o que o texto está falando é isso. Não é e se, porque o e se é baseado no nosso ego, na nossa experiência. Então não tem como a Adriana saber mais do que o professor Jonas. Ah, professor, eu não concordo com isso. Não dá, não tem como. Aí é o meu ego querendo prevalecer o que eu acho certo, né? Então por isso que a gente não discute dentro de uma aula de Vedanta. A gente até pode ver, né, anotar as dúvidas lá no final e aí a gente faz, se eu souber, tá? Lembrando que se eu souber, eu respondo. E o Vedanta, esse aqui foi a professora Glória que eu tirei do site dela, né? Vedanta é como se a gente desdobrasse tudo as camadas de uma forma muito profunda e muito clara dessa verdade que é essencial a todos nós, que é sobre tudo, tudo que a gente vive, tudo que nós somos com relação ao todo. Então, nós somos sempre o buscador tentando entender essa conexão com o todo. E esse todo é ilimitado. Mas espera aí, Adri. Se o todo é ilimitado e eu sou o todo, então significa que eu também sou ilimitada? Sim. Mas, por que que a gente ainda se coloca limites? Porque a gente ainda está cheio de padrão dentro de nós. Porque a gente ainda não entendeu isso aqui, ó. O divino dentro de mim, o próprio Deus conversando comigo e agindo através de mim na vida. Eu ainda não me conectei o suficiente para entender que eu sou ilimitada. Ah, Adri, então isso daqui é aquela tal de lei da atração? Aí eu vou ser ilimitada, eu vou ter os poderes para atrair 60 milhões de dólares. Não. Aí você não entendeu o Vedanta. Hum. Porque a busca vai além do dinheiro, tá? E por que que a gente estuda Vedanta? Isso aqui, né, é só para trazer uma consciência, às vezes quem vai assistir ou quem está vendo ainda está aprendendo um pouquinho sobre o que é o Vedanta, mas pelo que eu vejo, vocês já, né, já ouviram eu falar bastante, é quando a gente está num sofrimento muito interno. Você já tentou de tudo, já terapia, 20 anos, 10 anos, 5 anos de terapia não foi o suficiente. Você já bebeu, já saiu, já comprou, já fez de tudo, já casou, já se separou, já teve filhos, já fez de tudo, mas ainda não se conhece. Então, quando vem um desejo lá do coração muito íntimo de compreender quem você é de verdade, aí a gente busca por algo maior, algo mais profundo. Por que que Vedanta é mais profundo? Porque o Vedanta, ele vai além da alma. Você pode perceber, a grande maior parte do que a gente tem de conhecimento espiritual hoje fala, chega até um limite. Você é a alma. Não é isso que a gente acredita? Que eu sou a alma? No final, eu sou a alma? Só que, se eu sou ilimitado, por que que então a alma é o meu limite? Não faz sentido. Então, o que o Vedanta chega além do que a gente tem de conhecimento espiritual hoje é isso. Opa, peraí, você é além da alma. Então vamos entender quem é você de verdade, tá? E outra coisa é que quando a gente estuda Vedanta, parece que tudo é azul. Tá tudo bem, tá tudo certo, era para acontecer isso, tá tudo no flow, aceita, mas não é. Porque Vedanta, ele não quer que você sinta que tá tudo bem o tempo todo. Porque lembra que tem que ter ação? E a ação não é ficar aqui sentada aceitando que a vida é isso daqui e que a pessoa que me deu uma passada de perna, eu vou aceitar e não vou fazer nada contra isso. Mas que todas as vezes que eu me senti infeliz, eu consigo entender o porquê e lidar com aquela infelicidade. Outra coisa importante é que Vedanta não exclui outras verdades.
Na verdade, Vedanta inclui. Por isso que o ritual, né, Vedanta não fala assim, a Umbanda tá errado. Falar sobre preto velho, é preto velho que se fala, né? Tá errado. Falar sobre Iemanjá, falar sobre. Eu esqueci quem escreveu lá o livro dos espíritos lá, Allan Kardec, que o cara não sabe de nada. Não, na verdade, ele inclui tudo isso. Por quê? Porque a gente tem que sair dessa arrogância de que só eu tenho a verdade nas minhas mãos e que só eu sou o certo. Se você chegar lá para uma mulher, lá no centro espírita, falar para ela: seu filho não morreu, não existe morte, fica tranquila que tá tudo bem. Você acha que ela vai acreditar? Então, olha a prepotência dessa pessoa de chegar e falar assim: não se incomode com o que aconteceu, que morte não existe. Talvez para você já entendeu, mas para aquela mulher não, aquilo é sofrido, inclusive, de entender. Você está desmerecendo o filho dela. Então, eu não posso sentir que quando eu estudo Vedanta, eu sou incrível, tá? Isso é para a gente trabalhar bem o nosso ego. Então, o Vedanta trabalha muito o ego. Então, o que Vedanta quer que você entenda é o que que eu posso fazer para melhorar. Eu estou em sofrimento. Eu não estou feliz o tempo todo. Então, o que que eu posso fazer? E o que que eu posso fazer que o meu entorno melhore? Porque a gente pode saber, né? Dentro de casa é o maior desafio que a gente tem na nossa vida. Pode ser que às vezes a gente está com um parceiro que tudo flui muito bem, mas às vezes dentro de casa com a tua família, com o pai, com a mãe, com irmãos, não bate. Então, o que que eu, que sou estudante de Vedanta, que sou esse mumukshu, esse buscador, tenho que fazer? Eu tenho que dar o primeiro passo. Eu não posso esperar o outro vir e falar, não, vamos nos acertar. Não, eu tenho que dar o primeiro passo. Eu tenho que me colocar, sair desse. Eu vou falar bastante a palavra ego, talvez, tá? Sair desse ego e me colocar de joelhos perante uma pessoa e falar assim: olha, eu e você erramos, vamos tentar nos ajustarmos? Vamos tentar fazer isso daqui dar certo? Porque, por mais que um casamento seja desafiador, se eu me separar hoje, e isso foi real, tá? O problema vai comigo. Então não é o outro, sou eu. E quando eu entendo que quando o que eu mais reclamo do outro, na verdade, é uma insatisfação minha porque ele não faz o que eu quero que ele faça, então, na verdade, quem tem problema sou eu. De não aceitar, será? Será que é isso que eu tenho que ser condizente a tudo? Não. Eu tenho que chegar, falar, conversar, obviamente que existem famílias, né? Existem relacionamentos. Conversou, não deu, né? Sem ficar nesse papel de tentar fazer dar certo. A gente tem que também tomar ação, porque quando você não toma ação, você não vive uma vida de yoga, né? Você fica só no conhecimento. Eu sei que eu tenho que fazer, tomar uma atitude, mas eu não tomo. Por quê? O que que eu preciso melhorar? Será que é o medo? Será que é uma insegurança? Será que eu já tentei todo o possível para que o meu entorno melhore? Então, quando eu percebo que não é o externo que me incomoda, mas que eu estou tornando a minha vida infeliz, então eu estou pronto para estudar. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é difícil a gente se colocar nesse papel aonde, no fundo, o problema sou eu. Mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que aceitar isso, porque eu não consigo controlar o mundo e eu não consigo.
fazer com que todo mundo reaja de acordo como eu quero. O mundo não é uma versão Disney de cada um. O mundo é um mundo cheio de dor, cheio de problema, e eu tenho que aprender a lidar com isso. E aí no mundo existe o Mumukshu, que somos nós, que é aquele que, opa, já não me identifico mais com isso daqui. Marcar o próximo, como é que é? Algumas pessoas vão me matar se eu falar isso, mas tá tudo bem. Marcar o próximo Botox não é o que vai me fazer feliz. Eu posso marcar um Botox, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso cortar o cabelo, eu posso pintar o cabelo, mas a minha felicidade não depende disso. Ou você só vai ser feliz quando você cortar o cabelo ou pintar o cabelo. É essa questão que a gente tem que entender. Quando você já entendeu que você é além disso daqui e que isso daqui é uma camada que daqui a pouco vai acabar. Quantos anos mais ou menos a gente tem aqui no grupo? Deixa eu ver quem tá aqui. Vai, de 30 a 40 anos. Então, mais ou menos a gente está aí na metade da nossa vida. Talvez um pouquinho menos da metade da vida. E a gente ainda está apegado a só isso e acha que a vida é só isso daqui? Satisfazer os prazeres disso daqui? E são todos os prazeres que eu estou falando, né? Que o Vedanta fala, não que a Adi fala. Quando eu entendo que vai além disso, eu me torno um buscador, um moksha. E o samsari é aquele que ainda vive essa dualidade. E ele aceita isso, e tá tudo bem, tá? Não é para desmerecer quem vive nessa dualidade. Eu não posso olhar para minha mãe e falar: mãe, você tem que estudar Vedanta. Você tem que estudar Vedanta, mãe. Mãe, você tem que fazer isso, porque isso aqui é o certo. Pai, não tá errado tá errado como você vive a sua vida. Não faça isso. Eu acho que você deveria fazer aquilo. Deixa, deixa porque é um processo. E ninguém está falando que é certo ou errado. É o processo que aquela pessoa veio trabalhar nessa vida. Então, quando eu falo para o outro fazer o que eu quero que ele faça, eu estou infringindo no livre-arbítrio. Todas as vezes que eu inflijo no livre-arbítrio, eu gero karma, que a gente chama isso de papan. P-A-P-A-M, papan. Eu acumulo papan. Quando eu acumulo papan, eu volto. Então, qual que é a proposta do estudante de Vedanta ou no Moksha? Parar de produzir karma. E quando eu sei que existem outras pessoas assim, eu solto. Eu solto porque não é mais meu problema e minha preocupação querer que o outro também se desenvolva. Querer que o outro prospere, querer que o outro dê certo na vida não é problema meu, porque o caminho, por mais que a gente ache que não, o caminho é individual. E o olhar interno? Por que que eu falo sobre olhar interno aqui, que eu trouxe isso para abordar? Porque eu tenho que entender padrões de comportamento que me levam a viver aqui, ó. Sansari é o indivíduo, né? Que vive no samsara. Samsara é a roda dos ratos. Tem um dinheirinho aqui, um queijinho aqui, e eu tô caçando dinheiro. Tô rodando, 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 por uma necessidade de conquistar o tempo todo. Uma vez eu vi uma aula de um professor que eu achei o máximo que ele falou, e que cabe muito bem aqui. Ele falou assim: Gabriel Medina. Gabriel Medina é um gato, né? Se vocês não gostam, mas né, é um gato. Ele tem tudo. Ele namorava com uma mulher que era super gata, que é super gata. Não sei dos valores dela. Ontem me falaram que ela tá no Big Brother e eu nem sabia disso. Mas enfim, casado, ou ex-marido, acho, né? É tricampeão mundial de surf. Tem tudo. Ele pode viajar para onde absolutamente ele quiser. Boleto para ele não é um problema.
Mulher para ele não é problema. Comida para ele não é um problema. Não tem problema esse cara, certo? E a gente está trabalhando para conquistar 10% do que ele tem. Mas, o que que aconteceu com ele? Depressão. Após ele ter sido campeão, o tricampeão mundial, Gabriel Medina entrou em depressão e não quis mais competir. Então, até o cara que a gente acha e acredita que tem tudo na vida, que é super feliz, que para ele não tem problema, e que a gente está nessa luta para conquistar ou, né, chegar na vida que ele tem, que ele vive hoje, o cara ainda é infeliz e entrou em depressão. Então, aonde que está essa felicidade? Será que é de fato nas coisas? Por que que eu como demais? Por que que eu tenho que viver na adrenalina? É uma fuga? Viver na adrenalina é fuga. Por que que eu vivo numa preocupação constante? Por que que a minha mente me domina a ponto da preocupação, dessa ansiedade do meu futuro ser constante na minha vida? Se dinheiro não é a busca de todo mundo, e a gente sabe disso, vocês não estariam aqui se dinheiro fosse a tua busca principal de vida. Por que que ainda é a minha maior dor? Percebe que a gente está colocando a nossa dor, ou melhor, o nosso tempo, a nossa energia, o prana, em cima de uma coisa que não é o principal objetivo da tua vida? E quando a gente entende isso, naturalmente fica leve. E acontece a lei da atração. Mentira, não acontece. Solta. Porque tudo depende do que você veio trabalhar. Tem gente que tem o karma de trabalhar, 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 trabalhar e não ser abundante na vida. É o que essa pessoa veio trabalhar. Por isso que a lei da atração não funciona. Ela funciona até uma parte, que é muito importante, não desmereço nunca, mas por isso que não é para todo mundo. E não é uma verdade absoluta você mentalizar algo e ficar. Mentalizei. Wrangler verde 2024, um carro de 600 mil, né? Pronto, vai estar ali na minha garagem. Plim! Não adianta. Eu vou ali ver se tá. Vai que funcionou dessa vez. Não adianta. Por que que eu tenho medo de algo? Por que que eu tenho medo da escassez? Por que que eu tenho medo do que os outros vão falar? Por que que eu não me sinto boa o suficiente? Por que que eu não me sinto, às vezes, merecedora de ter uma vida que eu quero que seja melhor para mim, para o meu filho? Por quê? Aonde que foi que eu passei a acreditar nisso tudo? Na verdade, não é nem entender aonde, o que que aconteceu, o trauma que ocorreu. É perceber que, opa, peraí, é verdade, por que que eu penso assim? Se não faz, no fundo do meu coração, o menor sentido viver assim. Então eu solto. Eu botei isso daqui, porque se eu visse alguém bocejando, sono na aula é o ego, tá? É o escape. Não vi ninguém bocejando ainda, mas as que estão ali de videozinho fechado. Todas as vezes que a gente tem sono, o que a gente apaga na aula é o ego, sabia? Porque ele não quer que você entenda isso. Porque, querendo ou não, o ego ele fica controlado. E nesse momento, na maior parte dos nossos dias e do nosso dia, da nossa vida, desculpa, o ego ele predomina. Porque o ego é o inconsciente, é o arrancara. O ego são as nossas crenças, são os nossos traumas, os nossos medos, a insegurança. Esse é o ego. Porque o ego não é que ele seja um cara ruim, ele só quer te manter seguro. Só que essa segurança é a paralisia. Eu paro e não vou daqui adiante. Por isso que exige muito esforço você sair da tua zona de conforto. E por isso que a gente não pode julgar uma pessoa que está na zona de conforto.
Porque ela tem que trabalhar isso aqui tanto, ela tem que ouvir isso aqui tanto, ela tem que ter uma autoestima boa para que ela consiga sair disso daqui e buscar o conhecimento que for. Não estou falando de Vedanta, estou falando de tudo. O Mumukshu, ele atua de duas formas, eu até comentei sobre isso, ação e conhecimento. E só por ação é que eu compreendo a minha natureza. Porque só o conhecimento, quando eu tinha vontade, quando eu comecei a estudar Vedanta, eu queria ir lá para o Himalaia, lá para o meio da caverna, só estudar, só ter conhecimento. Era o que eu sentia que eu queria. Eu não queria mais viver a vida que a gente, porque alguém falou que isso aqui é uma ilusão, então eu não quero viver na ilusão. Eu quero conhecimento, sede por conhecimento. Só que aí que tá, viver enclausurado na caverna não vai adiantar nada. Eu tenho que experienciar tudo que eu tenho de conhecimento. É igual a formação que a gente fez na faculdade. Você recebeu conhecimento teórico, só que tu só aprendeu de fato praticando. Conhecimento é a mesma coisa, a vida é a mesma coisa. Por isso que também não é errado eu experienciar as oportunidades, as vivências, não é errado. Só que quando eu vejo que aquilo não me faz bem mais, então eu paro. O conhecimento é quem nutre essa ação, e uma ação sem conhecimento leva ao desvio, ou seja, aquela pessoa que só quer agir por impulso. Ela se torna uma pessoa impulsiva e ela não tem o conhecimento de que, opa, se eu fizer isso pode dar ruim. A gente já foi assim, né? Na nossa, isso aqui é muito a fase, a fase lá da nossa adolescência, sabe? Que a gente era mais impulsivo, vivia e fazia, tá tudo bem, vou fazer, vai dar certo. É isso aqui. Eu não tinha o conhecimento, a maturidade suficiente, então eu às vezes fazia algo de errado. E agora a gente vai entrar. Isso aqui foi uma introdução. Por quê? Porque eu não consigo entrar no texto sem dar esse meio, né? Essa abordagem primeiro. Então, Shankara, que foi um grande mestre, ele viveu até os 36 anos, se eu não me engano. Ele teve uma vida bem curta. Mas Shankara, desde da fase de criança, que se eu não me engano também, eu sou ruim com números, dos 3 ou aos 8 anos dele, ele foi nos ashram, né, nos templos, e ele sabia de cor, vários textos sagrados. Então eles entenderam que aquela criança, ela era diferente. E aí aceitaram, porque não se aceita criança, né, dentro de um templo, a não ser que ela tenha uma preparação para. E aí, Shankara foi quem escreveu o Tatuaboda, esse texto que a gente vai entender. E o Tatuaboda, ele é um texto auxiliar às Upanishads, porque as Upanishads, elas são muito difíceis de entender. Se eu trouxesse um texto aqui e falasse, você não é o corpo, você não é a mente, você não é a emoção, aí você vai falar, tá, o que que eu sou? Porque ele não fala de uma forma fácil o que você é. Então, Tatua Buda é a parte, é o texto mais fácil de compreender sobre o eu. Esse texto ele aborda sobre um problema que todos nós temos. E não é porque é estudante de Vedanta que ainda não tem. Nós vamos ter e continuamos tendo até ignorância, que é essa ignorância sobre quem sou eu. Por isso que a pergunta mais feita dentro do Google é: quem sou eu? Vocês sabiam disso? É muito louco, porque as pessoas não. Olha só, claro, né? É uma dúvida minha também. Mas as pessoas perguntam no Google. Google, me responda quem sou eu? Talvez agora estão perguntando para o ChatGPT, né? Me fale quem sou eu. E ele vai dar as opções. Ah, eu sou isso. Beleza.
Eu sou um corpo que veio viver uma vida, que nasceu de um pai e de uma mãe, que vai nascer, crescer, estudar, conhecer alguém, casar, ter um filho, vou viver um pouquinho mais, vou trabalhar pra caramba e vou morrer. É isso. Ah, obrigada, ChatGPT, é isso aí. As pessoas recebem esse conhecimento e acreditam. E é a parte ignorante que nós temos. Porque pensa que dolorido é uma pessoa que acredita que acabou. Tá bom, Esté, não sei se você já saiu, mas eu vi só agora. E quando eu identifico esse eu, uma hora como corpo, uma hora como mente, uma hora como a relação que eu tenho com as pessoas, a gente então demonstra que nós somos ignorantes. E esse é o problema. A gente já vai entender por quê. Tátua significa verdade. Tátua é verdade. É aquilo que nunca vai mudar, é a verdade absoluta, a verdade única. E Bodha, ou Bodha, é conhecimento. Então, o que eu quero trazer aqui é conhecimento da verdade. E que conhecimento e que verdade é essa? E se a gente pegar a palavra Tattva, Tat é Brahman, é o todo, é essa realidade única que existe, e Tvan é você. Então, é Brahman e você. Essa verdade, ó, a tradução de Tattva, de uma forma mais esmiuçada, é Brahman e você. Essa é a verdade. O conhecimento da verdade é entender esse Brahman em você e você no próprio Brahman. E parece que está longe. E vai continuar por um tempo assim, até a gente ir soltando algumas crenças, talvez eu falo. E esse livro, ele fala sobre uma verdade absoluta que existe, que é Brahman. O eu, no estado mais original, mais puro. Lembra que eu falei da criança? Quando a criança nasce dentro daquela família na Índia, os pais se abençoam, se benzem? Porque aquela criança, o que acredita-se, é que ela está no estado mais puro, mais límpido que existe. Então, não é a criança que tem que se benzer, são os pais que estão recebendo essa bênção. Porque toda criança é uma bênção na vida. Por mais que depois vire um peste. Mas é uma bênção na vida. A primeira parte do livro, que é o que a gente vai ver hoje, ele fala assim: para você que está sofrendo, mas que é um buscador e quer se libertar desse sofrimento, você tem que entender uma coisa antes de eu começar. Viveka. E o que que é Viveka? É o que é o eu de verdade e o não eu. Eu tenho que começar a entender o que eu não sou e para entender o que eu sou. Para quem fez a mentoria, lembra que a gente falava, a gente não está acrescentando coisa, a gente quer remover camada? É exatamente isso. O que eu não sou? Eu não sou a minha crença, eu não sou os meus medos, eu não sou a minha insegurança, eu não sou os padrões que a sociedade quer que eu viva. Então eu vou removendo isso para que eu, de alguma forma, entenda essa verdade aqui interna. E aí ele já começa com os dois pés no livro. Então tá, Viveka, eu sou o corpo. Eu sou o corpo? O corpo é um objeto? Ou o corpo sou eu? Se um corpo é um objeto e eu sou o corpo, então eu sou um objeto? Porque o corpo é um objeto. É matéria. Tudo que é matéria é um objeto. Objeto, é material. Isso aqui é feito de 5 elementos. Tudo que vocês estão vendo no meio é feito de 5 elementos.
Tudo tem nome. Isso aqui é uma xícara. Isso aqui é um celular. São objetos. Lembra da aula de gramática? Objetos. Mas eu sou um objeto? Aí você já começa a falar: opa, não, eu não sou um objeto. Eu não quero ser um objeto. Então tá, já passamos dessa camada. Então eu sou a mente. Já entendi. Sou a mente. Mas a sua mente de quando você tinha 15 anos é a mesma mente de hoje? A mente de 2 semanas atrás é a mesma mente de hoje? Ou a mente que vai sair depois desse encontro aqui é a mesma mente? Não é? Então, percebe que se eu falar que eu sou a mente, eu vou estar o tempo todo oscilando, e se eu oscilo, eu nunca vou ser verdadeira? Porque a mente oscila. Uma hora eu tô feliz, uma hora eu tô triste. Uma hora eu quero, uma hora eu não quero. Uma hora eu faço, eu tenho bastante ação, eu tô no meu pico de energia, vou trabalhar igual uma louca, outra hora eu quero só ficar na minha cama. Uma hora eu tô com ansiedade, uma hora eu tô insatisfeita com tudo. Se eu acreditar que eu sou essa mente e que essa mente é oscilante e é a natureza da mente ser assim, então eu nunca vou ser verdadeira, porque uma hora eu quero, uma hora eu não quero. Faz sentido uma pessoa? Tenta imaginar uma amiga sua. Uma hora ela te ama, outra hora ela não te ama mais. Uma hora, essa daqui vai pegar a Flazinha. Uma hora a Flá me responde. Aí outra hora eu passo 5 semanas sem responder. Então oscila. Eu sou isso aqui? Essa mente cheia de medo, cheia de insegurança, porque é a mente que é insegura, o ego, o ahankara que é inseguro. E tem uma parte que quem é o mumukshu, que é o buscador, tem uns lapsos, uns rompantes que você fala, opa, peraí, eu não sou isso. Eu não sou esse medo. Por que que esse medo está me incomodando tanto? Então, tem alguma coisa além da mente. Ah, Adri, entendi, eu sou as minhas emoções. Eu já entendi que eu li aquele livro, Amar e Ser Livre, do Osho. Eu sou o amor, tá lá escrito. Eu sou amor. Eu sou a paz. Eu sou todas as coisas boas que existem no universo. Ou melhor, eu sou o divino. Tem aquelas pessoas que falam, né? Eu sou, eu sou. Você é o divino? Então tá. Então cadê a vida de verdade que você tanto imagina? Você é amor? Então tá. Então você consegue aceitar todas as pessoas de uma forma doce e suave, sem questionar absolutamente nada? Se você é paz, então você não sente raiva, certo? Eu não posso ignorar a raiva. A raiva faz parte de mim. O que eu tenho que aprender é controlar essa raiva e utilizá-la de uma forma positiva, digamos. Beleza. Então eu já entendi que eu não sou só amor e eu não sou só paz. Que ela está contida em mim, mas que eu não sou isso. Então eu entendi o final. Eu sou a alma, que a gente chama de Atma. Então, a alma, tudo bem, pode ir, Liz. Depois você vê a. É que eu tô me estendendo, né, pessoal? Eu já vou terminar. Eu falei que era 1 hora. Então, eu sou a alma, mas a alma é. O que que acontece com a alma? Então, acabou o corpo, morri, virei uma alma que está vagando pelo mundo, ou que foi lá para o céu e que vai encarnar em outro corpo. É isso? É isso que vai acontecer? É isso que é a vida que eu sou?
de verdade lá no fundo? E aí, Shankara fala que não, porque a alma, o Atman, ele ainda é matéria. Por que que ele é matéria? Porque ele é uma energia sutil. Se a gente enxerga a luz que vocês estão vendo aqui, isso aqui é energia. Essa luz que eu estou movimentando lá atrás, isso é energia. Então, essa energia, que é essa luz aqui, é a energia que está contida aqui dentro também. Mas não deixa de ser matéria. Uma matéria mais sutil, mas ainda matéria. E a matéria, ela é feita de 5 elementos. Vocês já pararam para pensar que isso aqui é feito de 5 elementos? Isso aqui é feito de 5 elementos. Eu sou feita de 5 elementos e essa plantinha é feita de 5 elementos. Mas que uma combinação perfeita gera isso, que é diferente disso, que é diferente disso, que é diferente disso. A alma não é diferente. São os 5 elementos de uma forma sutil. Então, eu ainda não sou átomo. E o eu, ele não pode ser percebido pelos 5 sentidos. O eu não é palpável. O eu não escuto. O eu não berra. Por isso que a gente só, por isso que o propósito no final das posturas é meditação. Porque o eu não tá berrando, Adriana, olha aqui, tô aqui dentro. O eu tá interno. Por isso que você não medita com uma pessoa berrando do seu lado. É uma introspecção. É acessar essa verdade, esse eu. E não é que ele vai cochichar no seu ouvido. Vem vem como uma fonte, digamos, intuitiva, dessa forma. Então, o eu, ele não é um cheiro, ele não é visto. A gente tem pessoas que têm esse dom, né? O poder de ver. Mas o que ela pode até ver é a alma, chegar até a alma. O eu não, porque ela ainda se identifica com a alma. E eu não sou tudo isso aqui acima. Porque tudo isso daqui oscila. Sabe por que que a alma oscila? Porque numa próxima encarnação eu vou vir de outra forma. Uma alma mais sábia. Porque a gente nunca regride, a gente sempre desenvolve. Mas essa alma já mudou. Essa alma tem uma outra consciência, porque ela já experienciou essa vida aqui. Então ela ainda oscila. Tudo que oscila não sou eu. Mente oscila, emoção oscila, o corpo muda, se eu quiser ficar bombada, oscila. Então o que que eu sou de verdade? E aí a gente vai deixar pro próximo encontro, para ficar instigado dentro de nós essa vontade de falarmos sobre. E até para vocês virem para a próxima aula, próximo encontro. Dúvidas? O que que acharam? Deixa eu parar de gravar aqui.